Então agora vamos dar sequência na resolução de mais um exercício. Então, eu escolhi aqui o exercício 47 da apostila. Ele diz: a análise de uma determinada amostra de refrigerante detectou pH igual a 3. Qual a concentração de íons H3 ou mais? Então ele diz que o pH é igual a 3 e quer saber a concentração de H3 ou mais. Qual fórmula eu vou usar? Lembra as fórmulas que nós aprendemos na aula anterior? Uma delas é concentração de H3 ou mais igual a 10 elevado a menos pH. Muito simples a resolução desse exercício. Então, concentração de H3 ou mais igual a 10, ou 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Ou seja, pH igual a 3. Ele quer saber a concentração de H3 ou mais. A fórmula que eu vou usar vai ser essa aqui, ó, H3 ou mais igual 10 elevado a menos pH. H3 ou mais igual 10, que é 1 vezes 10, elevado a menos pH. Se o pH é 3, é elevado a menos 3. Então, neste exercício, a concentração de íons H3 ou mais em solução é 1 vezes 10 a menos 3. Tá? Agora, vamos resolver aqui o exercício 48. Ele diz assim, ó. O vinagre, então vamos lá, exercício 48. O vinagre é uma substância muito utilizada como tempero em saladas. Sabe-se que a amostra de vinagre apresentou pH igual a 2. Então nós temos aqui uma amostra de vinagre com pH igual a 2. Isso corresponde à solução de ácido acético. Qual deve ser a concentração molar de íons H3 ou mais? Também o exercício é igual ao anterior, exercício simples. Qual a concentração de H3 ou mais? Qual a fórmula que eu consigo relacionar pH e H3 ou mais? Esta fórmula aqui, ó. Concentração de H3 ou mais é igual a 10 elevado a menos pH. Então, concentração de H3 ou mais é igual a 10, ou 1 vezes 10 elevado a menos pH. Se o pH é 2, menos 2 mol por litro. Concentração de H3 ou mais igual a 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Tá? Então, até agora, grau de dificuldade muito baixo. 49. Vamos resolver o exercício 49. Ele diz o seguinte no exercício 49. Qual o pH e o pOH? Então, ele quer saber o pH e o pOH de uma solução aquosa que apresenta a concentração molar de OH-. Então, eu tenho a concentração molar de OH- igual a 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Tá? Então, ele quer saber o pH e o pOH. Tem duas maneiras de resolver o exercício. Vamos pela mais simples. Se eu tenho concentração de OH-, eu não vou calcular o pH, porque o pH é menos log de H3O+. Eu tenho OH-, então eu vou calcular o pOH. pOH é menos log de OH-. Então eu faço aqui, ó, pOH igual menos log de OH-. pOH igual menos log de 1 vezes 10 a menos 10. Logo, pOH vai ser quanto? Eu faço na minha calculadora. 1 vezes 10 a menos 10. Aperto o botão log na calculadora. Dá um pOH igual a 10. Ele quer saber o pH e o pOH. O pOH eu já tenho. Quanto vai ser o meu pH? Que fórmula eu vou utilizar agora? Eu vou utilizar pH mais pOH igual a 14. pH eu quero descobrir, pOH é 10 igual a 14. Fazendo essa fórmula, 14 menos 10, pH é igual a 4. A soma de pOH mais pH tem que dar 14. Ó. 10 mais 4, 14. Qual a outra maneira que eu poderia resolver o exercício? Eu poderia fazer aquela fórmula H3O mais vezes OH- igual a 1 vezes 10 menos 14. Eu teria a concentração de OH- e ia descobrir a concentração de H3O+, que daria, no caso, 1 vezes 10 a menos 4, que daria pH 4.
Então, tenho duas diferentes maneiras de resolver esse exercício. Então, resolvemos 47, 48, vimos o 49. Vou escolher mais um exercício. O exercício 51. O exercício 51. Então, vamos resolver o exercício número 51. O exercício 51 diz o seguinte: a coloração das hortênsias, muito comuns no sul do nosso país, depende da acidez do solo. Lembrando, esses exercícios estão na nossa apostila de Físico-Química, que eu enviei para vocês lá no mês de fevereiro. Né? Fevereiro, comecinho de março, foi enviado por e-mail, foi enviado no WhatsApp, então todo mundo possui essa apostila, tá? E ela também foi postada no Google Classroom da turma, tá? Então, as hortênsias são muito comuns no sul do país, e a sua coloração depende da acidez do solo, podendo ser azuis em solo ácido. Então, se o solo for ácido, as hortênsias nascem azuis. E rosadas em solo básico, elas nascem rosadas em solo básico. Assim, se adicionarmos calcário, carbonato de cálcio ao solo, onde as flores forem plantadas, de modo que uma análise do mesmo revele a concentração de hidrogênio iônica. Então, aqui eu tenho uma concentração de hidrogênio iônica de 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro. As hortênsias nascerão azuis ou rosadas e por quê? Então, aqui eu preciso calcular o pH, simples, que nós já aprendemos. Então, H3O mais igual a 1 vezes 10 a menos 8. pH é igual ao quê? Menos log da concentração de H3O mais. pH igual menos log. Quanto vale H3O mais? 1 vezes 10 a menos 8. 1 vezes 10 a menos 8. Quanto vai ser o valor do meu pH? Mesma coisa, digito na calculadora. 1 vezes 10 a menos 8, aperto o botão log. O pH vai ser igual a 8. pH 8 é ácido, neutro ou básico. De 0 a 7 eu tenho pH ácido. 7 pH neutro. E de 7 a 14 pH básico. Então aqui eu tenho um pH alcalino. Se o meu pH é alcalino ou ácido, o que diz ali? Azuis em solo do ácido e rosado em solo básico. Então eu tenho um pH básico e as hortênsias irão nascer com que cor? Com a cor rosada. Certinho?